Estou estudando o livro de 2 Reis, a partir do capítulo 12, Joás, o versículo 2. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Segunda Crônicas 24, do 17 ao 25. Conta a triste história do declínio depois que essa influência piedosa cessou. Versículo 3. Altares idólatras. Comentário de 1 Reis 3:2. Várias versões trazem aqui lugares altos, BJ ou altos, ARA. Esses lugares altos não eram considerados ilegais nessa época, mas eram constantes armadilhas. Era fácil demais escorregar para os rituais da natureza e da fertilidade que os cananeus haviam praticado durante séculos nesses santuários. As reformas no templo nem sempre se traduziam em monoteísmo ético nos santuários espalhados pelo país. O templo é restaurado, 12 do 4 ao 16. Joás se aproveitou da lentidão dos sacerdotes e assumiu as finanças do templo. Em primeiro lugar, instruiu os sacerdotes a que fizessem a reforma do templo, com o dinheiro que era trazido de votos pessoais e o que foi trazido voluntariamente ao templo. Isso mostra a variedade das origens. A RSV segue uma emenda textual, de quem cada homem é cobrado, o que sugere uma organização mais formal. Se as contribuições eram feitas em dinheiro, em vez de em espécie, era necessário concordar o valor. O Talmud traz simplesmente o dinheiro que é trazido. Versículo 5. Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros. Gray sugere cada um de seu exator cobrador, para corresponder à emenda anterior e evitar qualquer restrição em relação à família ou conhecido. No entanto, no 23º ano, eles ainda não tinham feito as reformas, e Joás assumiu o controle da situação. Versículo 8. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem o dinheiro e não serem mais os encarregados dessas reformas. Versículo 9. Foi feita então uma caixa para receber o dinheiro, e o secretário real e o sumo sacerdote vinham e pesavam a prata. Um exemplo antigo da segurança burocrática que era executada pelos honestos trabalhadores, de quem não se exigia prestação de contas, pois agiam com honestidade, uma virtude simples que lhes deu uma reputação permanente, embora não expressa. Os sacerdotes não tinham permissão para usar o dinheiro na confecção de utensílios de ouro ou prata, o que poderia proporcionar um meio para fraudes, mas mantiveram o direito sobre o dinheiro, das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado. Levítico 5:16, ofertas agora em dinheiro e não em espécie. A história não contribui para a boa reputação dos sacerdotes, embora o rei talvez não tenha sido totalmente franco na sua reação à invasão de Azael e à morte de Joás. 12 do 17 ao 21. Versículo 17. Azael tinha feito investidas contra o território de Israel sob o reinado de Jeú, e agora estava fortalecendo a sua retaguarda antes de confrontar os assírios na sua fronteira norte. A sua incursão contra Jerusalém parece tíbia, e ele é facilmente subornado. Segundo Crônicas 24:17, associa a morte de Joás e esse incidente e os eventos resultantes dele, mas aqui o texto não apresenta nenhuma causa para a conspiração. Versículo 20. Seus oficiais devem ter sido agentes de algum inimigo dentro do estado, que no entanto não foram capazes de derrubar a casa real.
e assim, sem filho, Amazias foi o seu sucessor. Jeoacás reina em Israel 3, do 1 ao 9. O reino massacrado e fraco que Jeú deixou para o seu filho Jeoacás estava à mercê da Síria. O príncipe mais forte e temente a Deus teria tido dificuldade em sobreviver, e Jeoacás não era nem uma coisa nem outra. Versículo 2. Ele fez o que o Senhor reprova, permitindo, como havia feito seu pai, as armadilhas antigas de Jeroboão. O cerco e ataques executados por Hazael reduziram Israel a pouco mais do que um estado vassalo. Os 50 cavaleiros e 10 carros de guerra, versículo 7, eram suficientes apenas para dar ao rei fantoche a pompa patética em ocasiões oficiais. Esse destino trágico é considerado um sinal da ira do Senhor, que conduziu o rei ao arrependimento. O parêntese preserva uma tradição de ajuda como resposta ao arrependimento do rei e à preocupação de Javé por Israel. O libertador talvez seja uma referência à participação de Eliseu, mencionada em 6, do 8 ao 23, ou indiretamente ao surgimento do poder assírio sob Hadad-Nirari, mas a suspensão temporária da pressão política não produziu uma reforma religiosa profunda. Versículo 5. Os israelitas moravam em suas casas, tendas, na VA e na BJ, tendas é mais correto. Na BJ, então, é casas e na BVA é tendas. Indica que havia segurança suficiente para que os agrícolas deixassem a proteção das cidades muradas e morassem nas suas plantações em campo aberto. Mas toda a estrutura religiosa e social do país, estava atrelada aos pecados da dinastia de Jeroboão. Os santuários em Betel e Dan e o poste sagrado que evidentemente havia sobrevivido à purificação realizada por Jeú continuava a existir. Jeoás reina em Israel 13:10, 14:22. Informações de diversas fontes são entrelaçadas aqui, com alguma sobreposição. 13:12, 13 é repetido em 14, 15, 16 para apresentar um relato do destino de Israel que estava melhorando. Versículo 10. 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Judá, sugere que Jeoás se tornou corregente nessa época. As versões gregas fazem diversas tentativas para harmonizar as datas. Ver comentário de 2:19 acerca da relação possível de incidentes anteriores com esse período. Versículo 11. Os pecados de Jeroboão ainda fornecem o contexto para sua modesta restauração, de forma que há um tom levemente negativo, até mesmo nos relatos de melhorias. Versículo 14. Eliseu é evidentemente uma figura respeitada, talvez em vista dos incidentes em 7, do 1 ao 20. E em idade bem avançada, ele retém o seu vigor profético. Os carros e os cavaleiros de Israel lembra o título vitorioso dado a Elias 2:12 e mostra a reverência do rei. Tu és a fonte da vitória de Israel. Embora Eliseu fosse o símbolo da rejeição de Israel, ele mesmo assim pôs decididamente essa responsabilidade sobre os governantes. Ele pôs suas mãos sobre as mãos do rei e fez o rei atirar a flecha da vitória do Senhor contra a Síria. Mas sem ter sido instruído quanto ao número de vezes, o rei golpeou o chão somente 3 vezes. E por isso ouviu a repreensão do profeta. A ira impetuosa de Eliseu contra os inimigos de Javé encontrou pouca ressonância na mente politicamente condicionada do rei. Uma Síria subserviente poderia ser útil. Se ele a destruísse completamente, não haveria estado para choque entre Israel e a Síria. Versículo 20.
Eliseu morreu depois de meio século de serviço leal a Javé e o amor sacrificial pelo seu povo, e foi sepultado. O milagre que segue é relatado sem comentário e o seu significado é incerto. Talvez a sugestão seja que a partida de Eliseu foi de forma bem particular, tão extraordinária quanto a do seu mestre Elias. Invasões dos moabitas indicam um túmulo na região de Jericó cada primavera. O Talmud é de difícil compreensão. A BJ traz todo ano, Grai traz ao final do ano. Quando era mais provável que os invasores encontrassem colheitas, o versículo 22 retoma a história após a interrupção do material de Eliseu, de forma que quando a BJ traz Azael tinha oprimido os israelitas, transmite corretamente a ideia do mais que perfeito do hebraico. O intervalo ocorreu porque o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles. Por causa de Davi, mas por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Um sinal importante de que a aliança anterior com os patriarcas ainda valia para Israel mesmo depois do cisma, e também de que a aliança era um aspecto fundamental da tradição na época da monarquia. Até hoje, omitido na Septuaginta, pode ser um acréscimo posterior em vista da deportação para a Síria. Muitos intérpretes argumentam que a aliança patriarcal não foi violada, nem mesmo por esta calamidade ou qualquer outra dos 2.700 anos seguintes, interpretam Romanos 11, 15 e 22 com base nisso. Versículo 24, Azael morreu, o último do castigo tríplice anunciado em 1 Reis 19, 16. O zelo excessivo havia arrancado as entranhas institucionais de Israel. Eliseu havia estabelecido a ideia de um remanescente no lugar do nacionalismo religiosamente moderado da esperança popular falsa. Os ataques de Azazel haviam causado mais prejuízos aparentes do que reais. O reinado longo e aparentemente próspero de Jeroboão II não poderia ser mais do que um estágio da execução final. Ben-Hadad ou sofreu a derrota nas mãos dos assírios, ou mais provavelmente herdou os resultados desse desastre de Azael. Se durante todo o reinado de Jeoacás, versículo 22, for interpretado literalmente, Azael deve ter sobrevivido até 798 a.C., depois de quase 50 anos de ataques e saques a Israel. Por outro lado, há um registro de Jeoacás em que ele paga tributos a Adad-nirari em 803 a.C., e Damasco sofreu na mesma campanha a Síria. Assim, Jeoás reconquistou as cidades e colocou Israel na rota da restauração temporária. Amazias reina em Judá 14, do 1 ao 22. A história de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, é introduzida com a fórmula comum, mais grande parte do material. Versículo 8:14 dá prosseguimento à história de Jeoás de Israel de 13:25. Se os assassinos de Jeoás 12:20 tinham a esperança de uma mudança política, foram desapontados, embora só fossem 25 na ocasião e ainda lamentavelmente obstinados. Versículo 8, ele se estabeleceu e em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás.
Versículo 3, o historiador faz questão de destacar que ele não agiu como Davi, e os altares ainda apresentavam um risco para a verdadeira adoração. Versículo 4. Parece que levou um tempo para que ele tivesse o reino sob pleno controle. Versículo 5. E aí vingou a morte do seu pai ao mandar matar os assassinos dele. O limite respeitado nessa vingança, versículo 6, foi algo extraordinário para a época. A referência ao livro da Lei de Moisés, Deuteronômio 20:16, não pode ser descartada de forma leviana como um acréscimo editorial. Esse tratamento tão humano em época de crise exigia uma base muito firme. E um padrão antigo, muitas vezes esquecido, transparece aqui, segundo Crônicas 25, nos dá um relato muito melhor dos eventos resumidos aqui e nos ajuda a aplicar o desafio ingênuo que Amazias faz a Israel, a vitória do Vale do Sal. Confira 2 Samuel 8,13. É descrita na breve linguagem de um registro histórico oficial, sem explicar o seu lugar ou intenção exatos. Se Amazias estava tentando abrir o caminho para Elate, ele não foi totalmente bem sucedido, visto que o versículo 22 atribui esse feito a seu filho. O versículo 8 retoma a história de um ponto de vista do norte, demonstrando um leve desdém pelo desafio de Amazias. Versículo 8, venha me enfrentar, um convite para medir forças, versículo 11, e não somente para uma discussão. A ideia possivelmente era de uma luta representativa e não de uma guerra completa, como em 1 Samuel 17, 8 ao 9. Versículo 9, Joás respondeu com uma parábola irônica para evitar o confronto. Versículo 10, comemore a sua vitória, uma expressão no hebraico que transmite nuances sarcásticas. Confira o mesmo verbo em 2 Samuel 6,20. O tom poderia ser transmitido pela exclamação esplêndido, ou de forma mais exata pela gíria e daí. O tom sarcástico não ajudou a Amazias, não quis ouvi-lo. Bet-Sames em Judá é distinguida da cidade do norte com o mesmo nome. Josué 19:38. Ficava a aproximadamente 25 quilômetros a oeste de Jerusalém e era uma fortaleza importante na fronteira entre Judá e os filisteus. Dominava o vale de Soroque, dando passagem da planície costeira para Jerusalém. Versículo 12, Judá foi derrotado, Amazias levado prisioneiro e uma parte simbólica de 180 metros do muro de Jerusalém derrubada. Versículo 13, versículo 14, ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor. Pilhar santuários era somente uma outra forma de guerra. Devalques, mas o fato de que Joás não teve receio de fazer isso em Jerusalém mostra quanto os pecados de Jeroboão tinham afastado o norte da reverência pelo antigo santuário nacional. Mas nem Joás nem Jeú antes dele se aproveitaram de sua vantagem para derrubar a dinastia de Davi. Versículo 17 retoma a história de Judá, com menção dos últimos 15 anos da vida de Amazias. Como o seu pai, ele também foi vítima de uma conspiração. O seu desafio desastroso e a consequente perda dos tesouros do templo devem ter suscitado a ira tanto do povo quanto dos sacerdotes. Apesar da fuga para Laquis, versículo 19, ele foi assassinado e Azarias, Uzias 15:13, etc. Começou o seu reinado sozinho com a bem-sucedida reconquista de Elate. Versículo 22, 16 anos deve ser
uma referência à idade com que assumiu a corregência em 791 a.C., quando seu pai o deixou como único governante. Azarias tinha 40 anos. Jeroboão II reina em Israel, 14 do 23 ao 29. Mais uma vez, as prioridades proféticas do historiador podem ser claramente observadas. Como o politicamente bem-sucedido Onri, 1 Reis 16, 21 a 28, Jeroboão, filho de Jeoás, também recebe apenas breve menção em vista de seu reinado exteriormente longo e próspero. O autor reserva o seu espaço para coisas mais significativas, como o obituário para Israel, no capítulo 17. Versículo 23, tornou-se rei, é uma referência ao seu reinado sozinho, e os 41 anos incluem a corregência de 10 anos com seu pai. Versículo 25, as fronteiras de Israel alcançaram os antigos limites do reinado glorioso de Davi, desde Lebo-Amate até o mar da Arabá. É aqui a medida imponente do sucesso nacionalista, mas Amós já estava anunciando um castigo equivalente, Amós 6,14. Como Jonas, o profeta de Gat-Efer, perto de Nazaré, chegou a profetizar esta expansão, ou quais as condições atreladas a isso. Não está claro, só podemos conjecturar, mas é feita mais uma referência à compaixão de Javé, confira 3,23, que Jonas já não teve tanto prazer em aplicar à Síria mais tarde, João 4. Assim mesmo que ele tenha feito o que o Senhor reprova, Jeroboão se tornou o libertador que Javé enviou, e a árvore infrutífera foi poupada mais um pouco. Do ponto de vista político, a trégua se deveu ao fato de a Síria estar preocupada com uma região após derrotar a Síria. Versículo 28. Recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaudi. Essa é a conjectura da NVI para uma frase difícil. A JB em inglês deixa um espaço em branco, como ele não está tudo registrado. As duas cidades haviam pertencido ao reinado de Davi. Damasco era um poder independente quando Amós profetizou, Amós 1,3. De modo que o termo recuperou, se correto, pode ser uma referência somente aos direitos comerciais. Assim, Jeroboão descansou com seus antepassados. Versículo 29, e só nos resta procurar mais detalhes em outra fonte. Com base nos achados dos arqueólogos, sabemos da riqueza e opulência de Samaria, e de Amós sabemos acerca da sua opressão. Como em Judá, também em Israel, a monarquia tinha produzido uma elite real abastada e uma classe de novos ricos que exploravam os pobres até o ponto de a divisão em classe já não ser revertida pacificamente. De Vaux, página 73, a religião era o lacaio do Estado. A repreensão não era bem-vinda no santuário do rei, Amós 7,13. Azarias, Uzias, reina em Judá, 15:1-7. Mais uma vez, um reinado importante é tratado em poucas frases. De Vaux sugere que Azarias era o seu nome de nascimento e Uzias, versículo 13, o seu nome de coroação. Jeremias 22:11, Salum para Joacás, de 2 Reis 23:34. Os 52 anos incluem 24 como corregente e 28 como regente único. Ele pegou o seu filho Jotão para corregente em 150 e para que o seu neto Acás assumiu alguma responsabilidade em 744, possivelmente depois de Azarias se retirar da vida pública quando ficou leproso. Versículo 5. Versículo 3.
Fez o que o Senhor aprova, formando assim uma sequência singular de bons reis, embora cada um deles tolerasse os altares idólatras. Versículo 5. O Senhor feriu o rei, mas os detalhes não são apresentados aqui. 2 Crônicas 26, 16 a 21. Ele morou numa casa separada. Grei prefere livre de responsabilidades. O pequeno lugar descoberto entre Jerusalém e Belém parecia um local possível, mas escavações posteriores contradizem isso. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo como corregente. Segundo Crônicas 26, do 6 ao 15, também dá mais detalhes dos feitos militares e das construções de Azarias. Da mesma forma que Israel durante esse período, Judá também desfrutou de alívio de pressão externa e assim conseguiu reconstruir a fortaleza e a fortuna. O colapso de Israel 15, do 8 ao 31. A casa de Jeú chegou ao seu ignóbil fim com Zacarias, filho de Jeroboão. Versículo 8. Depois de apenas 6 meses fazendo o que o Senhor reprova, versículo 9, ele foi atacado e morto por Salum. Versículo 10. Assim os profetas de Oséias se cumpriram. Versículo 10. Na frente do povo segue o Talmud. A Septuaginta traz em Ibleã, o que tornaria a retribuição ainda mais severa. Versículo 13. Salum, filho de Jabes, o filho de ninguém, de acordo com os registros assírios, e por isso alguns estudiosos consideram Jabes um lugar e não uma pessoa. Ele nem mesmo recebe a avaliação de bom ou mal no seu único mês de reinado. No hebraico, um mês de dias, um mês completo, como a VA, talvez em tom de suave ironia. Encontrou seu próprio fim violento nas mãos de Menahem, que vinha de Tirza, a antiga capital. Aqui é relatado o tratamento bárbaro que Menahem dá a Tífisa, seguindo o Talmud, mas Tífisa no Eufrates é improvável. A BJ segue o grego Tafua, uma cidade que distava alguns quilômetros de Tirza. Gray, eu acho que é Gray, né? Sugere que a cidade era o distrito natal de Salum. Por outro lado, visto que Tirza, Manassés e Tafua, Efraim, ficam em lados opostos da divisa tribal, isso pode ser reflexo de lutas entre as tribos. Vê Isaías 9, do 19 ao 21, que seguiu o colapso da dinastia de Jeú. Esse terror parece ter estabelecido o governo de Menahem sobre Israel e a oeste do Jordão. Embora Peca possa ter exercido um reinado virtual sobre Gileade, no leste e datado seu reinado da mesma época de Menahem, se os seus 20 anos devem ser acomodados na cronologia, no seu diminuto território, Menahem apegou-se aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Versículo 18. O seu reinado já instável sofreu mais um choque com o surgimento de Pul, rei da Síria, Tiglat-Pileser, do versículo 29, um líder cruel e vigoroso que ressuscitou o poder dos assírios no oeste e causou a derrota final de Israel. Na lista dos reis babilônicos, ele consta como Pulu. As táticas de Pul mostram uma mudança nos métodos assírios, desde a brutalidade fria e calculada e de terror de Hadad-Nirari e seus predecessores. A deportação, em vez do massacre, tornou-se o destino dos derrotados. Uma mudança tão grande requer uma causa fortíssima, e Ellison sugere o fato de Nínive ter escapado por pouco da destruição por meio de Urartu na época da profecia de Jonas.
A Síria diz que ele tinha sido temperada e transformada em uma vara que iria castigar, mas não exterminar. As inscrições de Pul mencionam tributos pagos por Menahem, embora a data seja incerta. Menahem parece ter agido antes da exigência direta do rei assírio para obter seu apoio e manter-se no trono. Versículo 19, como é costume dos tiranos, Menahem arrancou essa propina por meio da taxação de todos os homens de posse, em torno de 60 mil deles, se o talento era equivalente a 3.000 ciclos. Versículo 20, então ele, o rei da Assíria, interrompeu a invasão e Menahem morreu em paz. Versículo 23, Pecaías reinou 2 anos com a avaliação já costumeiramente má. O único evento registrado do seu reinado foi o seu fim, quando um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, assassinou Pecaías e foi o seu sucessor. Assim, 6 reis reinaram em 16 anos e 3 morreram de forma violenta. As palavras de Oséias devoram os seus governantes e ninguém clama a mim, descrevem vividamente esses dias violentos e estabelecem o cenário da sua própria e triste vida e profecia. Oséias 7:7. A incerteza, a corrupção e a traição são descritas de forma comovente em Oséias, e a desintegração final é anunciada como advertência contra Judá em Isaías 9:8. O golpe de Peca, realizado de forma barata e inesperada, com apenas 50 homens na cidadela do Palácio Real, em Samaria, marcou a rejeição da política pró-assíria de Menahem. O historiador não apresenta aqui os detalhes da tentativa sírio-israelita de induzir Judá a se juntar à Liga anti-assíria, mas menciona o seu fracasso. Versículo 29. Peca recebe a condenação costumeira pelo mal e pelos pecados de Jeroboão. Versículo 28. Em 734, Tiglat-Pileser, o Pul do versículo 19, atropelou Gileade e a Galileia, deixando um rastro de fogo. A destruição, atestado em achados arqueológicos em Hazor, versículo 29, e deportou o povo para a Síria. Ver comentário do versículo 19 acerca dessa mudança de táticas assírias. Com a sua política